1 João 5, versículos de 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Então esse é o texto, 1 João 5, 6 a 8, e falaremos então sobre o Deus homem. João, ele tem uma preocupação com os seus leitores. João tem uma preocupação com os ensinos que eram pertinentes naqueles dias. João está querendo colocar os irmãos à parte da verdade, um fundamento sólido para não se desviarem em tempo algum. E aqui nos escritos de João, nós chegamos a mais um ponto de transição do que ele tem escrito nessa epístola, nessa primeira carta. João, ele está deixando o assunto específico de vencer o mundo. Os versículos que compartilhamos anteriormente falam sobre os nascidos de Deus que vencem o mundo. Essa é a fé, vencemos o mundo pela nossa fé. E também ele fala que quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. E agora então ele vai para um outro assunto. Saindo de vencer o mundo, ele vai falar sobre o Deus homem, a grande doutrina que naqueles dias estava sendo atacada por alguns falsos ensinos, por alguns hereges, por alguns anticristos. E agora então ele chega num dos seus principais temas: a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a obra do Senhor Jesus Cristo. O assunto de vencer o mundo era uma parte do assunto entre obedecer os mandamentos de Deus. João, de certa forma, nessa epístola, ele tem feito um círculo em determinados assuntos, que ele começa no assunto, passa para outro, depois volta e dá continuidade. Ele tem colocado na sua epístola que o cristão, ele tem que estar atento a diversas práticas da vida cristã. Então, João tem tratado de alguns assuntos. Se os irmãos se lembram, desde o princípio, ele tem falado sobre o amar a Deus. É um assunto que ele tem tratado desde o princípio. Guardar os seus mandamentos, também um assunto. Amar os irmãos. E, por último, ele tem falado sobre a doutrina correta, sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Então, esses são os assuntos que João tem começado, passa para um, passa para outro, e tem sido um círculo que ele tem sempre trabalhado. E essa é a vida cristã. Os cristãos têm que estar envolvidos nesses assuntos. Não podemos deixar de amar a Deus, guardar os seus mandamentos, amar os irmãos e deixar de lado, por exemplo, a doutrina sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Então, desde o princípio da epístola, João tem trabalhado esses pontos, tem ido e voltado, tocado nesses pontos. E vemos que cada um desses pontos, eles se completam em um ao outro. E nós vimos que ao tratar da doutrina de amar, de guardar os mandamentos, vemos a ligação sobre guardar os mandamentos e vencer o mundo. E agora, saindo da doutrina de vencer o mundo, irmãos, um ponto crucial na caminhada cristã: a exatidão da doutrina, da revelação, da obra, da pessoa de Cristo. Às vezes nós pensamos assim: as pessoas dizem amar a Deus, mas onde entra Jesus Cristo na doutrina de amar a Deus? Onde, olhando para o Velho Testamento e olhando para o Novo Testamento, onde o enviado de Deus, o Messias, o prometido, entra também na história? Isso é um tema de importância central nas nossas vidas. A sua vida, a minha vida, a vitória da nossa vida, da nossa luta contra o mundo, ela se dá baseadas nesses fundamentos. Nós não podemos deixar de crer em Jesus, o Cristo. E é o que João vai falar agora nesses versículos, especificamente de 6 ao 12, mas essa noite trataremos os versículos de 6 a 8. A base da minha vitória pessoal, da sua vitória pessoal, da vitória do cristão sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo, sobre tudo aquilo que se levanta sobre nós, é que tenho
a fé em Cristo. Eu dependo dele, devo olhar para ele, como já citamos aqui no último compartilhado. Devo confiar nele, olhar para ele, estar sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, devo ter essa certeza sobre os alicerces da vida cristã. Não se pode começar uma construção sem ter bons alicerces. Não se pode partir para os detalhes das Escrituras sem estar centralizados, ou cada um de nós estar centralizado nos princípios básicos da nossa fé. E João, então, volta a esse assunto que ele tanto gosta, sobre a doutrina da pessoa e obra de Cristo. Então, João agora entra, então, nesses versículos que acabamos de ler, de 6 a 8. E ele está falando sobre Jesus, o Filho de Deus. Na verdade, dos versículos de 6 a 12, ele está preocupado com essa doutrina, porque aqueles dias, ele já tinha falado no capítulo 4 sobre os falsos mestres, sobre os anticristos, sobre os falsos ensinos, e naquele dia era corrente, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, um homem chamado Cerinto, que espalhava umas inverdades sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, cada um de nós, se nós tivermos dúvidas a respeito dele, sobre a sua obra, não há nenhuma perspectiva, não há nenhuma segurança entre você querer vencer o mundo se você não tem uma segurança sobre a pessoa e obra de Jesus. Da mesma forma, a mim mesmo. Então, eu devo estar absolutamente certo em relação a ele. Eu devo estar absolutamente certo com toda essa doutrina que João coloca aqui nesses versículos. A fé cristã, a nossa segurança cristã, a nossa confiança, o nosso descanso repousa sobre esta doutrina. O ser cristão não necessariamente é apenas alguém dizer, crê em Deus. Porque muitos do mundo, já citamos, creem em Deus. Os judeus ortodoxos, eles acreditam em Deus. Os maometanos também acreditam em Deus. Há muitos, outras pessoas que acreditam dessa mesma forma. Mas o que nos torna cristãos é que nós cremos na pessoa do bendito Filho de Deus. O que nos torna, ou melhor, o que torna os cristãos é que eles creem que Jesus é o Filho de Deus. Não apenas creem em Deus. E no tocante ao nosso conhecimento de Deus e o nosso relacionamento com Ele, descansamos inteiramente na obra feita por Ele a nosso favor. Separados dele, estaríamos fadados ao inferno. E João já tinha falado alguma coisa nesse sentido. Se vocês forem aí no capítulo 2, versículo 23, vamos ler juntos. Melhor dizendo, vamos acompanhar a leitura. 1 João 2, versículo 23. Não há como separar o filho do pai e o pai do filho. Ele diz assim, todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Então, isso é o que João enfatiza. Não há como separar. É por isso que enfatizamos que deve haver, irmãos, absoluta certeza nesse ponto, pois o Novo Testamento nada nos oferece separado da pessoa de Jesus Cristo. De fato, a Bíblia toda, ela se concentra em falar sobre o bendito Filho de Deus, o Deus Filho que se encarnou e veio morrer por cada um de nós. Os santos do Antigo Testamento já prediziam, já antecipavam, já aguardavam, desde a primeira promessa que foi feita lá em Gênesis, capítulo 3, sobre a vinda daquele que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente, o descendente da mulher. Desde aqueles dias, todos do Novo Testamento estavam aguardando e viam que tudo apontava para ele, tudo estava centrado nele. Então não deve haver nenhuma dúvida também quanto a nós, quanto a esse assunto. João Mestre, que era um pastor ele volta a esse assunto fundamental. Ele sabe que os cristãos, ele sabe que o homem, por si, ele é propenso a esquecer de algumas coisas, de alguns assuntos. De fato, irmãos, como tem a ceia do Senhor, toda semana, nós, na verdade, praticamos todo domingo, todo primeiro dia da semana, talvez seríamos propensos a esquecer da tão grande obra que foi feita a nosso favor. Muitos irmãos fazem a ceia uma vez por mês, a cada 3 meses, alguns a cada 6 meses. Somos propensos, muitas vezes, a esquecer da tão grande obra que foi feita a nosso favor. Então, João sabia disso, que os cristãos são propensos a se esquecer das verdades.
E ele sabia que naqueles dias, heresias, erros já estavam surgindo juntamente com o nascimento da igreja. Desde os ensinamentos do Senhor Jesus, já se levantaram homens indo contra o seu ensinamento. E João sabia que é fácil do cristão, então, se desgarrar das verdades. É como se João dissesse assim para os seus leitores: eu não posso correr o risco. Não posso correr o risco em relação a isso. Precisamos estar certos em relação a esse ponto, porque sem ele não há nenhuma esperança do cristão em vencer o mundo. Então, nesses versículos de 1 João 5, 6, 7 e 8, João vai falar sobre o testemunho de Jesus Cristo e sua pessoa. João vai colocar que qual é o testemunho que é dado sobre a pessoa do Senhor Jesus. João vai colocar como eu sei que, na verdade, ele é sobre quem devo colocar totalmente a minha fé. Ele é quem totalmente posso depender exclusivamente na caminhada cristã. Ele é o enviado de Deus. Irmãos, uma nota sobre esse texto que compartilharemos essa noite. Nós sabemos que há diferenças entre algumas versões nesse texto, nessa parte da Escritura. A diferença está com relação às afirmações específicas sobre o testemunho no céu e o testemunho na terra. Nós não nos deteremos nessa diferença. Há alguns irmãos que creem que quando João está falando sobre a água e o sangue, ele está possivelmente se lembrando daquele texto que é colocado no Evangelho de João, lá no final do Evangelho, onde fala que o guarda foi até o Senhor Jesus e feriu ele com a lança e saiu sangue e água. E alguns então colocam ali que possivelmente o sangue se referiria à nossa salvação e a água se referiria à nossa santidade. Alguns entendem assim. E também alguns entendem que aqui a água, que ele coloca aqui, e o sangue poderia também ser os símbolos dos sacramentos cristãos, ou seja, o batismo e a ceia do Senhor. Então tem esse entendimento, mas acredito que pelo contexto das Escrituras, melhor dizendo, pelo contexto da primeira epístola de João, o seu conteúdo, e aqueles dias nos quais a epístola foi escrita, os acontecimentos daqueles dias, tem algo superior que João quer mostrar. João, nesses versículos, ele quer dizer o seguinte: ele está preocupado com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele quer dar prova aos seus leitores de quem, de fato, é Jesus de Nazaré. Ele era um homem? Ou ele era só um homem? Ou ele era um Deus homem? Isso é o que está João querendo fazer, então, quando fala sobre a água e quando fala sobre o sangue. Ele quer produzir um testemunho dado por Deus outrora no Velho Testamento, dado pelo próprio Senhor Jesus no seu nascimento, no seu batismo, no seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição. Ele quer deixar isso claro, produzir um testemunho que vai demonstrar a veracidade da obra de Jesus Cristo e a veracidade da fé que os irmãos tinham em Jesus, que agora ele coloca como Cristo. Dar uma segurança, dar uma certeza real. E lemos aí no versículo 6, e essa reivindicação que ele coloca em palavras é o seguinte, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Então essa é a reivindicação de João. Jesus Cristo. João já havia dito que Jesus, no versículo 5, ele diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crer Jesus, o Filho ser Jesus Cristo, novamente. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Agora há uma transição de Jesus ser o Filho de Deus para ele ser agora o Cristo. Ele já havia dito que Jesus era o Filho de Deus, mas agora há uma transição para Jesus Cristo. É nele, nesse Filho de Deus, Cristo, que os cristãos devem confiar, devem depositar a sua fé, nesse Deus homem. Talvez você possa pensar que isso seja uma teologia, que talvez isso não deveria preocupar o cristão. Irmãos, mas esse era um assunto que foi discutido naquela época. Na verdade, só foi terminar a heresia sobre a pessoa de Jesus Cristo lá pelo século IV, século V, onde durante muitos anos, praticamente 400, 500 anos, queriam negar a encarnação de Jesus Cristo. Em outras palavras,
João está querendo colocar com esses versículos a doutrina da encarnação. Como diz o credo apostólico, nasceu da Virgem Maria. Isso de fato traz para nós a realidade da palavra de Deus. Irmãos, pensem por um instante. Naqueles dias, os irmãos não tinham as Escrituras. Poucos judeus tinham acesso ao Velho Testamento, nem todos tinham acesso, e eles não tinham os evangelhos, o livro de Atos, as epístolas. Isso só foi resumido 200 anos, 300 anos depois daqueles dias. Então eles não tinham como pegar o livro de Atos e ler a pregação de Pedro, a pregação de Paulo, ou outras afirmações de determinados apóstolos. Eles não tinham o que nós temos hoje em mãos. O que eles davam crédito, de fato, eram as pregações, como diz a carta aos Efésios, dos ministérios, dos homens dados por Deus, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles não tinham a facilidade que nós temos hoje de conferir se as coisas, de fato, são assim, no que diz respeito ao Novo Testamento, a pessoa de Cristo. Hoje nós temos uma tão grande facilidade para compreender sobre Jesus, homem, sobre Jesus, Deus, sobre essa unidade, essa unicidade de Deus, homem. Naqueles dias, quantas pessoas saíam pregando isso e aquilo, trazendo confusão, dificuldade aos irmãos. E João, desde o versículo 1 do capítulo 1, ele diz sobre isso, sobre essa verdade de quem era Jesus. Ele diz aí, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Veja que desde o versículo 1, do capítulo 1, João tem trazido essa realidade. Ou seja, João começou com isso. Tudo depende de Cristo. Tudo depende do Filho de Deus. Então agora João volta ao assunto. Tudo repousa nessa doutrina. A doutrina, de certo modo, é vital para a caminhada cristã. E ele então agora vai tratar da doutrina da encarnação, quando ele fala sobre o testemunho do Espírito, quando ele fala o testemunho da água, quando ele fala sobre o testemunho do sangue, tudo para mostrar que Jesus é o Cristo. Jesus era um homem. Sim. Quem era Jesus de Nazaré? A resposta é Jesus Cristo. Ele é Jesus, ele é um homem, nasceu como um bebê, foi colocado numa manjedoura, foi um menino, discutiu com os doutores da lei, trabalhou como carpinteiro, foi um homem que passou fome, teve sede. Ele disse que sabia que algumas coisas ele não sabia. Sim, esse era Jesus. Mas Jesus Cristo, ele é o ungido de Deus. Ele é o Messias de Deus. Jesus Cristo é o enviado de Deus para colocar sobre si ou cumprir em si a obra da redenção humana. O Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que efetuou poderosa salvação na casa de Israel. Duas naturezas, uma única pessoa. Homem, ou melhor, Deus, homem, Jesus Cristo. E esse é o grande ponto que João está querendo colocar então, nesses versículos que ele quer afirmar. E devemos ter então, irmãos, perfeita clareza em nossa mente em relação à sua pessoa. Quem ele é e o que ele fez. João vai mostrar então a realidade da encarnação pelas palavras água e sangue. João quer provar que realmente Jesus é o Filho de Deus encarnado. Talvez você não goste dessa expressão, encarnação, encarnado, você só quer de repente adorar a Deus, a pessoa de Jesus Cristo, mas isso faz parte, irmãos, do fundamento da fé cristã. Quem era Jesus de Nazaré? E nós vemos então que João queria corrigir uma doutrina que foi se espalhando naqueles dias, diante de onde era pregado o Evangelho, e a heresia dizia o seguinte, prestem atenção. A heresia ensinava que Jesus de Nazaré, ele era um homem. Mas quando ele foi batizado no Jordão, foi que o Cristo eterno veio sobre ele, entrou nele. Essa era a heresia. E assim, então, a partir do batismo, o Cristo eterno estava habitando naquele Jesus humano, filho de Maria. E que
O Cristo eterno voltou para Deus, voltou para o Pai, antes da crucificação. Então, na crucificação, não era Deus que estava sofrendo, era o Jesus humano. Você pode dizer assim, mas que loucura! Loucura, heresia, erro, infiltrando na igreja naqueles dias. E, infelizmente, ainda hoje, existem alguns adeptos dessa heresia. Então, como dissemos, nos primeiros séculos, João está querendo atacar essa mentira, essa heresia. Naqueles dias, ele confrontou um homem chamado Cerinto. Se ele soubesse que Cerinto estava numa sauna, ele não iria lá, nos banhos públicos. A história diz que certa vez ele descobriu que Cerinto estava em determinado lugar. Ele falou assim, não quero nem estar onde esse herege está. Não. Tão aversão João tinha a esse ensino e aquela pessoa que o ensinava. Mas ainda hoje existem alguns adeptos que não veem em Jesus a pessoa do Cristo. Não veem que ele é o Deus homem. Irmãos, isso declaramos ainda hoje, a importância das Escrituras. A obra das Escrituras a nosso favor, esse grande livro que vai nos tirar de todo engano, de todo erro. Irmãos, o bebê na manjedoura é o Deus homem. O bebê na manjedoura é Jesus Cristo, e não apenas Jesus. A encarnação é uma realidade. E aquele que morreu na cruz não era simplesmente um homem Jesus, era Deus homem encarnado. Os irmãos se lembram daquele evento que aconteceu, está em Lucas capítulo 2, vamos ali ler. E aí eu digo para os irmãos a maravilha das Escrituras, e eu digo isso porque eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de me apegar à verdade. E aqui então, em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8, vai nos narrar a história dos pastores no campo. E apareceu ali o anjo e anunciou a eles, no versículo 10, diz assim, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vejam que maravilha das Escrituras. Mas eu repito para vocês, os discípulos não tinham, os novos convertidos, os filhos de Deus daqueles dias não tinham o Evangelho de Lucas, não tinham o Evangelho de Mateus, não tinham o livro de Atos, não tinham as epístolas, como nós temos hoje, para nós conferirmos essa verdade. Percebam que o anjo não disse, o Cristo vai entrar no Jesus de Nazaré lá no batismo. Não. É que hoje, naquele dia que o anjo citou para aqueles pastores, vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Ele não está dizendo que não vai no batismo. Não, essa não é a verdade. Foi naquele dia, naquele bebê, naquela criança que veio o Cristo, que veio o Senhor, que veio o Salvador. Não foi num evento futuro, quando Jesus tinha 30 anos, que o Cristo entrou naquela pessoa. Não. A maravilha das Escrituras para todos nós, ainda hoje. Jesus Cristo é uma pessoa, é o Filho de Deus que nasceu como um bebê, é verdade. Mas foi o Filho de Deus que morreu também naquela cruz. Não tem como separar. Não tem como colocar ele vindo depois, não. João então quer mostrar isso, que veio Cristo, o Deus homem, para cumprir todo o propósito de salvação da humanidade. Ele veio como libertador, como salvador do povo. Isso que João quer deixar, lá em 1 João capítulo 5. João elabora o seu raciocínio de duas formas. Vamos voltar para lá, 1 João capítulo 5. João coloca de duas formas. A primeira, então, está no versículo 5 e 6, a transição que ele coloca. No versículo 5, no final, ele diz, Jesus, o Filho de Deus. E quando ele entra no versículo 6, ele diz, Jesus Cristo. Vejam, Jesus não é mais o Filho de Deus. Ele já passa, entendam bem, João tira a expressão Filho de Deus e passa para Jesus Cristo.
João, ele não faz isso de uma maneira impensada. João não resolveu escolher isso de maneira simples, não. Ele tem um objetivo em mente. Ele tem que realçar o significado da obra de Cristo. Ele é o Filho de Deus? Sim, mas ele é o Cristo. Ele é o enviado, ele é o Messias. A segunda razão está aí na palavra do versículo 6. Este é aquele que veio. Irmãos, ele veio. Ele veio naquele bebê, na manjedoura. Este é aquele que veio. E o vir, ele traz em si não somente o aspecto dele ter vindo, mas João quer também tratar o propósito da sua vinda. E aí ele então cita água e cita sangue. Daqui a pouco vai clarear mais o entendimento para os irmãos. Podemos traçar então, com essa palavra veio, podemos mostrar pelas Escrituras qual era o propósito de Deus quando enviou o seu Cristo. Não apenas aquele homem que alguns ensinavam que não era Deus, que não era o Filho de Deus, que não era o Cristo de Deus. Vamos aí, Lucas 7. Versículo 19 diz assim, Lucas 7, 19. A partir do 18. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Era corrente entre os judeus naqueles dias essa frase no meio deles. O Messias era aquele que viria e faria certas coisas. Então, quando ele aparecesse e fizesse certas coisas, eles poderiam dar crédito que aquele, de fato, era o Messias. Mas nós não sabemos o que aconteceu com João aqui, João Batista, nesses dias. Ele mandou 2 de seus discípulos perguntar se, de fato, Jesus era aquele que estava para vir ou haveremos de esperar outro. E então, os irmãos sabem que ele faz sinais diante dos discípulos de João, e ele diz assim no versículo 22, então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andavam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Opa, João, pode acreditar, pode crer. Eu sou de fato o Messias. Eu tenho feito essas coisas. Pode ficar, eu sou aquele enviado. Pode ficar tranquilo, João. Eu sou o enviado de Deus. Vamos para João, capítulo 1, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus, João 1, 17. Esse é o testemunho de João Batista. Porque a lei foi dada por intermédio... Na verdade, versículo 15 diz assim, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram. João tinha colocado lá na sua primeira epístola, este é aquele que veio. E João coloca aqui, que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, o Cristo de Deus, o enviado de Deus, a graça e a verdade, irmãos, vieram por meio dele. Foi ele quem as trouxe, ele é o portador da graça e da verdade. Em outras palavras, João não está se referindo apenas ao nascimento do Senhor Jesus Cristo no sentido literal. Ele quer mostrar que o Cristo de Deus veio cumprir todo o propósito de Deus com referência à morte na cruz, levando sobre si os pecados do homem e trazendo benefícios para a humanidade. João está querendo deixar os irmãos tranquilos com relação a isso. Por isso, então, ele cita as expressões água e sangue. Jesus é aquele que veio por meio da água.
é aquele que veio por meio do sangue. Vamos voltar lá para 1 João. E aí está a pista para nós entendermos o escrito de João. A água e sangue nos levam a ver o batismo e a morte do nosso Senhor. O grande objetivo do Messias era libertar o povo da escravidão, do pecado e das consequências do pecado. Homens e mulheres, em consequência do pecado, estavam fadados à ira de Deus, à separação de Deus, e eles precisavam então ser libertos do poder do mundo, do poder do diabo, do poder da carne, tanto do poder interno, tanto do poder externo, dessas ações dos inimigos dos filhos de Deus. E o Messias, então, prometido por Deus, veio fazer essa total libertação daqueles que viriam a crer nele. Então, irmãos, na caminhada cristã, repito aqui, João está colocando isso, colocou para os irmãos naqueles dias, tenham essa segurança e tenham diante de vocês o testemunho da água de Cristo no batismo, o testemunho do sangue, da sua morte ali, e depois também da sua ressurreição, o testemunho do Espírito que também é dado, são unânimes, provam esse fato, e isso hoje temos pelas Escrituras. Naqueles dias os irmãos, repito, não tinham condições de conferir tudo isso, mas o Senhor Jesus se identificou com cada um de nós, pecadores, no batismo. Ele precisava ser batizado? João pergunta para ele, tu vens a mim, eu que tenho que ir a você? Mas ele se identificou no batismo, na água, com os nossos pecados. E lá na cruz do Calvário, quando o sangue foi derramado, também ele levou sobre si os nossos pecados sobre ele. Então, quando dizemos, este é o nosso Messias, irmãos, quando dizemos que o Senhor Jesus é o nosso Messias, nós estamos ao ponto de dizer que com essa realidade, com essa verdade, estamos aptos a vencer o mundo, a vencer as sutilezas de Satanás, a vencer as sutilezas da carne, a vencer as sutilezas do mundo. Tudo está centrado em Cristo, o Messias. Sim, nós cremos que Ele é o Filho de Deus. Todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tem a vida eterna, não é isso? Essa é uma realidade. Mas percebam que João quer deixar muito claro tudo isso para aqueles irmãos. Versículo 6, parte B, 1 João 5, 6b. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O próprio Espírito Santo deu testemunho do nascimento do Senhor Jesus, da obra do Senhor Jesus, ou melhor dizendo, sem o Espírito Santo na vida de Jesus, ele não faria aquela obra. Os irmãos se lembram, no batismo, nos é dito que a pomba, o Espírito veio em forma corpórea e entrou sobre ele. Certa vez ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então o Espírito está dizendo aí que ele dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então ele dá testemunho da obra de Cristo, que de fato o Cristo é o enviado de Deus. O próprio Espírito Santo sendo derramado da igreja, naquele dia de Pentecostes, em Atos 2, também dá esse testemunho de que o Cristo é o enviado de Deus. E para não ficar nenhuma dúvida nas nossas mentes com relação a tudo isso, vejam o que os pregadores daqueles dias, os apóstolos, falavam a respeito desse Jesus de Nazaré, se ele era o Cristo ou não. Vamos abrir aí, primeiramente, no livro de Atos. Atos 3. Versículo 18, Atos 3, 18. Então nós lemos lá em 1 João que o Espírito testemunha a respeito da verdade, e depois também tem o testemunho da água e do sangue. Mas percebam o que as Escrituras nos dizem a respeito do Senhor. Atos 3, 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Opa, já temos uma pista de quem era o Cristo. Aquele homem que alguns diziam
ser somente Jesus de Nazaré e que outrora no batismo o Espírito ou o Cristo eterno veio sobre ele, já está sendo confrontada aqui essa heresia daqueles dias. O seu Cristo havia de padecer. Então, ele sofreu as dores do Calvário. Ele levou sobre si, como diz o profeta Isaías, as nossas enfermidades, os nossos pecados estavam sobre ele. Não foi o homem Jesus que sofreu tudo isso, não. Mas continuemos aí, versículo 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Quem é o Cristo? Quem é que foi designado Cristo? Jesus. Qual Jesus? Aquele que nasceu, aquele que foi anunciado que haveria de nascer. Atos 5:42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então agora a heresia espalhada por aquele homem ou pelos seguidores daquela seita, do gnosticismo, daquele movimento que nasceu naqueles dias, está caindo por terra, porque os pregadores pregavam que Jesus é o Cristo. Atos capítulo 8, versículo 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Atos 18, versículo 5. E repito, a maravilha das Escrituras. Atos 18, 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Atos 18, versículo 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. E talvez nós poderíamos colocar Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Olha a heresia caindo por terra. Cristo Jesus, ele foi um homem, ele foi Deus, homem, o Deus encarnado a favor de todos nós. Irmãos, mas diante de tudo isso, o que nós crentes precisamos saber? Voltem aí em Atos 17, versículo 2 e 3. Vejam novamente a beleza das Escrituras. Sejamos ajudados pelos apóstolos nas Escrituras. Diz assim, Atos 17, 2 e 3. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Não tem dúvida. Para os pregadores daqueles dias que eram inspirados pelo Espírito Santo, era simples anunciar Jesus, o Cristo. Então esse é o testemunho que João está dizendo na sua epístola, o testemunho do Espírito, a verdade que o Espírito dá a respeito de Jesus, o Cristo, não tem nenhuma dúvida. Os apóstolos, inspirados pelo Espírito, anunciavam essa verdade. E também, irmãos, o próprio Espírito Santo trazia ou usava, ou melhor, primeiramente, usou o Senhor Jesus no seu ministério porque confirmava tudo o que era verdade a respeito de Deus sobre ele. Como um homem, ou Deus homem, ou olhando para Jesus, faria as obras que ele fez, os sinais que ele fez, os ensinos que ele fez, as verdades que ele declarou, se o Espírito não estivesse sobre ele. Percebam então que os pregadores daquela época tinham que demonstrar que Jesus era o Cristo e que o Cristo deveria padecer. Paulo está dizendo aí nesse versículo. Era necessário, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Então a prova que eles tinham que dar, os apóstolos, o Messias,
o Salvador deveria sofrer e que ele seria morto. E falando isso, eles demonstravam que Jesus era este Cristo. Irmãos, repito, para nós hoje é simples. Graças a Deus, o Espírito Santo veio e abriu o nosso entendimento com relação a essas verdades sobre Jesus, o Filho de Deus, sobre Jesus, o Cristo, mas esse entendimento ainda não, todos não têm. Todos ainda não, como dissemos, ainda tem alguns adeptos daquela mentira, daquela heresia pregada naqueles dias. Vejam que João Batista, quando pregou a respeito de Cristo, ele disse que... João, vamos lá, é melhor nós conferirmos pelas Escrituras do que a sua Bíblia, tem que estar registrado isso aí, para nós acreditarmos que é verdade. Em João, no capítulo 1, versículo 33, vejam o testemunho que o próprio Espírito dá dos acontecimentos envolvendo Jesus. E nós lemos lá em 1 João que o Espírito, a água e o sangue são unânimes em um só propósito. Eles não podem se contradizer. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32 diz assim: E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O Espírito dá testemunho, a água dá testemunho, o sangue dá testemunho. João está colocando isso aqui. O Espírito Santo, naqueles dias, confirmou que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Não tem o outro que viria. O Senhor Jesus é demonstrado cheio do Espírito Santo por todas as suas obras, por todas as suas palavras, por tudo que ele fazia, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. João 3, 34. Diz assim: Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o seu Espírito por medida. O Senhor Jesus tinha a inteireza da presença do Espírito Santo na sua vida. João diz: o Espírito, a água e o sangue são unânimes em um só propósito, de mostrar que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus. Não tenham dúvida, meus filhinhos, ele escreve para os seus leitores daquele dia, não tenham dúvidas, filhinhos, jovens, pais. Ele, Jesus de Nazaré, é o Deus homem, é o Cristo, o enviado, o Salvador. Nele temos poder, ou temos tudo para vencer o mundo, para vencer todas as tentações que vêm sobre nós. Não caiam em heresias destruidoras que podem levar vocês a se separarem de Cristo. Um outro texto é Atos, nós já lemos, mas vamos voltar lá. Atos 5. Esse nós não havíamos dito. Nós havíamos lido o 42, mas o 32 diz assim: Atos 5, 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Mas quais são os fatos? Quais são os fatos que o Espírito vai testemunhar, já que ele fala a verdade, já que ele é pela verdade? Vejam o versículo 30, irmãos. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao homem Jesus, ao Deus homem Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. Bem assim, o Espírito Santo também é testemunho desses fatos, de que Jesus é, de fato, o enviado, o Salvador. Irmãos, e se nós formos falar aqui a respeito da água e do batismo, nós temos o testemunho que foi dado a respeito de Jesus no seu batismo. Eis uma voz dos céus, lemos, Mateus fala sobre isso, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O testemunho da água, ou seja, o testemunho do batismo. No batismo
foi testemunhado que ele era o Filho de Deus. Este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Ou seja, no batismo, Deus dá testemunho de que Jesus é o Cristo, é o Messias, é aquele que veio para cumprir a obra para o qual ele foi confiado. E a respeito do sangue, sabemos que na cruz, o Novo Testamento tem vários textos sobre isso, nós não vamos citá-los agora, mas na cruz, nós temos o último testemunho da morte de Cristo, ou que João está colocando ali, o Espírito, a água e o sangue. Mas como que a cruz dá o testemunho? Irmãos, a cruz, e era para nós, veio sobre ele. Em Romanos diz o seguinte, e foi designado, Romanos 1:4, foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Lemos em Atos que além de ser morto, ele ressuscitou, e Deus o exaltou, e sabemos agora no Novo Testamento que outras coisas foram feitas com esse Jesus Cristo, com esse Deus homem que veio morrer por cada um de nós. Irmãos, essa foi a pregação dos apóstolos. Essa foi o ensino da igreja primitiva. Quando Jesus disse, está consumado, inclui tudo isso. A obra que o Pai dera para ele foi cumprida. Inclui a obra que começou, por dizer assim, lá no seu batismo e foi concluída na cruz do Calvário, que começou em água, mas terminou em sangue, a obra da qual ele se tornou, ou para a qual ele foi enviado como Messias e se tornou o Messias. Irmãos, a obra especial do Messias, o Cristo e Salvador, estava inteiramente cumprida em Jesus de Nazaré, o Deus homem. Não sobrou nada para ser cumprido. Esse é um fato que os três concordam. Os três que João cita: o Espírito, a água e o sangue. Resumindo tudo o que nós dissemos até aqui sobre o Espírito, a água e o sangue. Irmãos, o Filho de Deus veio à Terra a fim de cumprir sua missão. Ao cumprir sua missão, dois acontecimentos se fazem proeminentes: o seu batismo, a água, pelo qual ele foi consagrado à sua obra messiânica, e a sua morte, o sangue, mediante a qual ele completou a sua obra de expiação e propiciação. Sua vinda, ela não veio apenas pela água no batismo de João, mas ela se completou, se realizou mais amplamente pelo sangue vertido na cruz do Calvário. O que você pode dizer sobre isso? O que eu posso dizer sobre isso? Sabe o que nós podemos dizer? Abram aí comigo em João 6, 68 e 69. Diante de todas essas grandezas, toda essa verdade, toda essa doutrina que João está tratando, no versículo 6 ao versículo 12 do capítulo 5 da primeira epístola, nós só podemos dizer assim, em João 6, 68 e 69. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Irmão, se ele não tivesse morrido, eu não seria perdoado, você não seria perdoado, você não poderia ser salvo, eu não poderia ser salvo. Jesus, então, é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo de Deus. E glória a Deus por tudo isso. Amém? Vamos orar. Ó Deus, diante das Escrituras, diante da Tua verdade, nós só podemos dizer aleluia, glória a Deus. Pela grande obra do Messias, pela grande obra do Salvador, Jesus Cristo. Ele é o Deus homem. Cremos que sobre ele foi colocado toda a nossa transgressão, todos os nossos pecados, toda a obra de salvação humana foi colocada sobre ele. E nós sabemos, pelas Escrituras, que Deus Pai o ressuscitou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todos nós, ainda vivos, ou aqueles que morreram, ou aqueles que nascerão, confessem que Jesus Cristo é Senhor,
para a glória de Deus Pai. Agradecemos pelas Escrituras, pela verdade nela encontrada, e que o Senhor, dia a dia, possa abrir o nosso entendimento para compreender mais sobre essa grande realidade da encarnação. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aleluia. Oramos nele, oramos no nome dele. Amém.